Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o PIS e COFINS. Essas duas contribuições que falamos muito, né, sempre de forma conjunta, né? Nós vamos falar hoje um pouco então sobre a incidência delas nas empresas do lucro presumido, que é o objetivo do Laboratório Contábil 3, que é a disciplina que estamos cursando, né? Então, o PIS e a COFINS é uma contribuição para financiamento da Seguridade Social. E o PIS é o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público, PIS-PASEP. O PIS ele existe desde 1970 e a COFINS desde 1991. Essas duas contribuições, elas podem ter uma incidência na empresa de duas formas. Ou ela é cumulativa ou não cumulativa. Então, a não cumulativa é aquela mesma que a gente utilizava para o ICMS, ou seja, com débito e crédito. Aproveito o meu crédito nas minhas entradas e desconto do que eu iria pagar sobre as minhas vendas. E a cumulativa é aquela que eu aplico diretamente sobre as minhas vendas, somente sobre as vendas sem apuração do crédito. Na incidência não cumulativa, a alíquota dos dois somados dá 9,25%, enquanto na cumulativa dá 3,65%. A não cumulativa ela é utilizada para empresas do lucro real e a cumulativa do lucro presumido. Ou seja, o nosso objetivo da aula é estudar os lucros presumidos, então nós vamos falar mais da incidência cumulativa. A incidência não cumulativa nós vamos estudar no próximo semestre na aula de Laboratório Contábil 4. Então, de forma geral, essas duas contribuições, elas têm a legislação delas, elas são duas legislações distintas, porém elas têm as mesmas incidências e basicamente a mesma base de cálculo. Quando eu falo que a incidência do PIS e COFINS cumulativa, que é a do lucro presumido, de 3,65%, quer dizer que para o COFINS eu utilizo a alíquota de 3% e para o PIS a alíquota de 0,65%. Via de regra normal, como é que seria aplicado isso numa empresa? Eu iria pegar as minhas vendas, as minhas operações de venda, bens ou serviços que eu presto, né? Ou seja, então comércio, indústria e prestadores de serviço, né? Todos os serviços que eles prestam, as receitas que eles têm, eu vou utilizar elas como base de cálculo e vou aplicar 3% para o COFINS e 0,65% para o PIS. Ou seja, numa venda de R$1.000, por exemplo, de uma indústria, eu iria aplicar 3% do COFINS, que iria dar 30 reais, né? E 0,65% de PIS, o que iria dar 0,6, aliás, 6,50 né? Essa seria então a aplicação do PIS e da COFINS sobre uma venda normal. Sobre a venda, né, sempre lembrando que assim, é a receita em si que eu utilizo como base de cálculo. Dessa receita eu posso descontar então os cancelamentos, né? Se teve cancelamentos no mês, eu vou pegar a receita do mês, tanto de venda quanto de serviço. Desconto os cancelamentos, as devoluções de vendas e também os descontos incondicionais, que são aqueles descontos que já vêm diretamente na nota fiscal. Então eu posso abater esses valores. Por exemplo, se eu tiver uma venda de R$1.000 e um desconto incondicional de 500, a minha base de cálculo vai ser de R$500, ou seja, 1.000 menos o 500. Mesma coisa se tiver uma devolução, eu posso deduzir o valor da devolução, e se eu tiver cancelamentos, mesma coisa. Dentro do PIS e do COFINS ainda existem alguns regimes diferenciados de apuração. Dentro do regime, dentro da incidência acumulativa, existem regimes diferenciados. O que são esses regimes diferenciados? Algumas regras específicas que são chamadas de operações diferenciadas do PIS e da COFINS. O que elas são? Existem a imunidade, certo? O que é a imunidade? É quando o governo, a Constituição, ela diz assim, que olha, dentro daquela operação, dentro daquelas hipóteses que existem lá na Constituição, aquele produto vai ser imune de PIS e COFINS, ou seja, não vai ter incidência nenhuma sobre ele. A alíquota zero funciona basicamente igual à imunidade. Só que o governo federal ele vai lá e decreta que ele simplesmente não vai haver
tributação sobre determinado produto. Ou seja, durante esse mês o produto, vamos pensar aqui, macarrão não vai ter a incidência de alíquota do PIS e COFINS, ou seja, a alíquota vai ser zero. Então vai ser a mesma coisa que dizer assim, olha, ela tem uma base de cálculo, certo? Só que a alíquota é zero. Ou seja, aplicando uma base de cálculo de R$ 1.000, por exemplo, vezes zero, vai dar zero de imposto. Outras alíquotas diferenciadas que nós temos, operações diferenciadas, existe a isenção também, que também é por medida provisória, decreto federal, dizendo que tal produto vai estar isento, ou tal operação vai estar isenta do recolhimento do imposto. Funciona da mesma forma que a alíquota zero, porém, a forma de concessão desses três benefícios, vejam bem, tanto a imunidade, quanto a alíquota zero, quanto a isenção, vão tratar da mesma coisa, ou seja, dizer que não existe a tributação sobre determinada operação produto, só que a forma de concessão deles é que é um pouco diferente. E também temos a não incidência, que além, então, nós vamos ter sempre a imunidade, a alíquota zero, isenção e não incidência. Todos esses quatro tipos de operações, elas não têm a tributação pelo PIS e COFINS, ou seja, vai ser zerado aquela operação para aquele determinado produto. Já a incidência, já existe uma incidência que é chamada de monofásica, que a gente viu na aula do Simples Nacional, que eu podia descontar a alíquota do PIS e da COFINS de dentro do percentual lá do Simples Nacional. Ela funciona daquela forma lá, ou seja, a indústria vai reter o imposto, que seria pago nas etapas posteriores, ou seja, não vai existir então tributação a partir da venda da indústria. Então a indústria reteve a operação e a partir dali não tem mais tributação. Como exemplo disso, o combustível é incidência monofásica, as indústrias que pagam, bebidas frias no caso, refrigerantes, cervejas, chopes, perfumaria, produtos de farmácia, farmacos principalmente, algumas peças de automóveis, de carros e demais são incidência monofásica também, ou seja, a indústria que reteve o produto. Substituição tributária funciona da mesma forma que a monofasia, ou seja, lá na indústria vai ser no fabricante ou importador vai reter o imposto da etapa seguinte, como a incidência, o cálculo que é feito dessas empresas, dessas indústrias, que é um pouquinho diferente do que o cálculo de uma para outra, certo? A substituição tributária do monofásico. Mas como substituição tributária, aliás, nós temos o exemplo dos cigarros e alguns tipos de veículos que são então substituição tributária. A única coisa que diferencia um pouco é a forma de cálculo lá da indústria para reter esse imposto que seria das etapas seguintes. Agora, por exemplo, eu falei que o cigarro é substituição tributária. A indústria vendeu, certo? Reteve o imposto. Quando o comércio for vender, ele não vai mais ter a incidência de imposto sobre. Ou seja, se eu pegar lá uma venda de cigarros de um comércio, por exemplo, um supermercado, essa venda de cigarro vai ser com imposto zerado do PIS e da COFINS. Mesma coisa, um produto monofásico. A indústria de bebidas alcoólicas, por exemplo, bebidas frias, vai reter o imposto lá na fonte. Quando o supermercado vai vender, ele já vai vender com imposto zerado, ou seja, não vai ter essa apuração de imposto, certo? Nos exercícios que a gente vai aplicar a partir de agora, nós vamos simplesmente utilizar sempre como base, como se fosse sempre o comércio, quando tratar então dessas operações diferenciadas. Então, vocês não precisam se preocupar. Cálculo da indústria a gente vai trabalhar mais posteriormente, se tivermos tempo durante o semestre. Mas, a princípio, o cálculo de operações diferenciadas, no caso, substituição tributária em monofásico, é como calcular lá a retenção, certo? Então, sempre que eu falar aqui nos exercícios, tiver um exercício falando sobre revenda de produto monofásico, é lá o comércio, ou seja, ele é um imposto zerado. Então, se vocês pegar lá os exercícios, vai ter, por exemplo, a revenda de mercadoria. No caso, uma mercadoria com tributação normal.
Eu tenho lá a venda da indústria, tributação normal. Se eu falar sobre que algum produto é monofásico ou substituição tributária, estou me referindo a comércios. Então vocês não precisam se preocupar em pensar como deveria ser um cálculo de retenção. Isso não vamos trabalhar durante esse semestre. Aliás, durante esse período. Outra situação. Então o imposto do COFINS vai ser 3% e do PIS 0,65%. Só tem uma situação aqui que nós vamos ter alíquotas diferenciadas, que é quando é sobre receita financeira, certo? Então são todas as receitas de bens e serviços que a empresa vende, que são base de cálculo para o PIS e COFINS. Porém a receita financeira também é. E dentro da receita financeira podemos dizer que há um desconto que a empresa ganhou, uma receita financeira bancária que a empresa teve, né? E sobre essas receitas eu deveria pagar também o PIS e COFINS. Sobre essas receitas financeiras, a alíquota do PIS e COFINS vai ser de 0,65% para o PIS e a COFINS é 4% ao invés de 3%. Então sempre que eu falar sobre receita financeira, eu vou estar falando de 0,65% para o PIS e de 4% para o COFINS. Pessoal, é isso então. Estou encerrando o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp ou me mandar por e-mail também as suas dúvidas. Até mais.